para falar de uma novidade, um assunto que veio à tona hoje, que é, a boa resposta que a Coronavac, a vacina do Butantan, tem com as novas variantes do coronavírus, né, Sônia? É isso aí, Bruna Barbosa. A Coronavac tem bons resultados contra as variantes inglesa e sul-africana. Está sendo testada agora contra a variante brasileira. Essa notícia vem da agência de notícias Reuters, dizendo que as variantes, né, melhor dizendo, os testes já estão sendo feitos pelo Instituto Butantan contra a variante brasileira, já que a boa resposta já ocorreu com as variantes inglesa e sul-africana. Lembrando que quando os cientistas falam em letalidade das variantes, não significa necessariamente de que essa variante ela seja mais letal, e sim que ela atinge mais pessoas. Por exemplo, uma pessoa pode contaminar mais de 100. Isso que se chama um impacto mais, vamos dizer assim, mais negativo dessa variante do coronavírus. O que não quer dizer que a vacinação não funcione, muito pelo contrário. Todos os pesquisadores, eles insistem que a vacinação ela precisa continuar, ela precisa ser acelerada e incluindo que a Coronavac apresentou bons resultados com essa coisa do impacto mais rápido, que seria dessa variante sul-africana e também da variante inglesa. E a gente torce aí para que a variante brasileira também esteja incluída aí nos bons resultados das vacinas, tanto da Coronavac quanto de outras que estão sendo desenvolvidas e que estão chegando aqui, Bruna. E por que isso é importante? Chegou uma informação hoje do Rio de Janeiro de uma morte de um paciente de Belford Roxo, que fica na Baixada Fluminense, que morreu depois de ser infectado com uma variante do coronavírus. Nesse caso, era a variante brasileira. Informação que foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio. Ao todo, 4 pessoas foram internadas com a nova cepa do vírus, identificada inicialmente em Manaus. Além disso, uma mulher foi detectada a variante numa mulher. Essa variante era a do Reino Unido, tudo isso no Rio. Ainda não há informação se a transmissão da nova cepa brasileira ocorreu lá mesmo, no Rio de Janeiro, o que aí sim confirmaria a circulação interna do vírus e é o que preocupa também as autoridades. As circunstâncias da contaminação estão sendo investigadas e a Secretaria de Estado de Saúde espera ter uma resposta até o fim da semana. Zaidan. Inclusive, Bruna e Zaidan, as imagens da cidade de Araraquara, aqui no interior paulista, são desoladoras. Tudo fechado, uma cidade que é frenética. Eu conheço bastante Araraquara. Eu trabalhei na IPTV há muitos anos em São Carlos e Araraquara sempre foi uma cidade pulsante. Quando você vê aquelas imagens das portas fechadas, toque de recolher, olha, realmente a gente vê que infelizmente estamos numa fase aí bem complicada, né, Zaidan? Muito, muito. E ontem até a gente falava disso aqui, Sônia. Essa informação que você traz é importante demais, porque no começo, quando começaram a falar em variantes, alguns pesquisadores chegaram a dizer, não, as vacinas serão todas elas eficientes e eficazes contra essas variantes. Mas depois, os próprios pesquisadores e médicos disseram não necessariamente. Né? Então é uma notícia muito importante essa que você traz. O que eles querem é isolar, né? A vacinação continua, claro, né? Contra, vamos chamar de cepa original, mas não quer dizer que ela que proteja aí na questão de variantes, né? O tanto que o próprio teste da vacina da Coronavac funcionou em 2 das variantes, né? Agora tem que ver se a brasileira, que é aquela que veio de Manaus, ela não seria um pouco mais complicada. Mas a gente está acompanhando, a gente tem fé na vacina, fé na ciência, né, Bruna? Tem uma ouvinte aqui, Sônia, a Wanda Proença, que acompanha o Bandeirantes Acontece no YouTube, ela fala qual que é o sintoma da cepa. O problema, Wanda, é que os sintomas são os mesmos do coronavírus. Não há nenhum sintoma diferente. Então, todos aqueles que a gente conhece. Tosse, febre, dor de cabeça, indisposição, esses sintomas que são semelhantes a uma gripe, perda de olfato também, tudo no mesmo bolo, o que dificulta também para os médicos. E aí há também, o Brasil tem uma deficiência muito grande no sequenciamento do vírus, né? Isso mesmo, Então Bruna. a gente precisa sequenciar mais para conseguir ter exames, ter testes que detectem a nova cepa. Aliás, a gente precisa ter teste também, né, Zaidan, Sônia? Porque a gente está falhando com teste desde o início da pandemia. Se o Brasil testasse mais,
a gente teria um cenário também um pouco mais evidente de tudo que está Claro, acontecendo. claro. Testou pouquíssimo. Testou não há muito dúvida. pouco, muito pouco. E esperavam as pessoas chegar no sintoma, já que aquela febre, e virar do 7º para o 8º dia, quando, infelizmente, já pode ser fatal, né? E não há leitos para todo mundo. Então, independentemente do tratamento, a prevenção é super importante. Inclusive, Zaida e Bruna, a Europa, os pesquisadores da Europa fizeram um desenho de como o vírus agiria, por exemplo, nós duas almoçando juntas, mesmo com o distanciamento. Subiria uma nuvem, entre aspas, e o vírus ficaria lá concentrado. Entre nós. Entre nós. E aí, essa nuvem, ela pode se movimentar entre a gente, entendeu? E você aspirar se eu estiver doente ou vice-versa. E ela então pode é bem se complicado. movimentar só para mim. Pode. E também. aí eu me infectaria, você não. Exatamente. Isso justifica e explica também A aglomeração. pessoas de uma mesma família, por exemplo, que a mãe pega, o pai não. Por que é que isso acontece? Casal, o marido pega, a esposa não. Exatamente. É a nuvem que é vai a pra nuvem. uma Se a gente pessoa, tivesse que né? desenhar como aconteceria a transmissão, seria essa, via respiratória e essa tal da nuvenzinha. Não tanto por manipulação também, mas o que eles provam que a maior parte, 90%, é transmissão respiratória.